E olha, o presidente Lula, inclusive, reagiu com irritação ao anúncio feito pelo Copom da manutenção da taxa de juros em 13,75%, sem perspectiva de redução. Vamos ver o que ele disse. É irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75 com a inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia a inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está 13,75. Não existe. Esse cidadão joga contra a sociedade brasileira. Agora eu quero mencionar também que a ata do Copom, a decisão do Copom não surpreendeu a maioria dos analistas de mercado, porque eles já previam que a taxa fosse ser mantida em 13,75%, mas surpreendeu sim a ata ao não indicar a possibilidade de redução lá na frente, numa decisão muito dura do Copom. Isso pode parecer algum tipo de birra, como muitos indicaram nesta quinta-feira, depois dessa decisão, e é exemplo do que diz Lula também, de que esse cidadão deve estar com algum problema com a sociedade brasileira, Gustavo Segré. Não acho, Evandro, porque é um tema técnico. Mas você acha que precisava ter mantido sem nenhum tipo de indicação, já com os resultados que a economia está oferecendo até agora, Segré? Não, o mercado não esperava isso. De fato, a bolsa caiu, o dólar teve uma subida pouquinho, não muita coisa, mas de alguma maneira mudou a tendência para cima. A questão aí é que, na minha opinião, e posso estar muito errado, mas o que eu visualizo do Banco Central, do Comitê de Política Monetária? Ele vai esperar a que a meta de inflação esteja cumprida, ou seja, que a meta mais alta, que 4,75, esteja dentro da inflação do momento. A partir daí pode começar a diminuir a taxa de juros. E se a inflação voltar a subir, ele vai dizer, viu? Eu avisei, não era o momento ainda para fazer esse tipo de aumento. No mundo, a taxa de juros está aumentando. E aí tem outra questão que tem vínculo. Na Inglaterra, por exemplo, teve 0,5 percentual. Então, e aí tem outra questão. Quando a taxa de juros é muito alta, regula um dos indicadores que é o dólar. Existe uma possibilidade de que uma taxa de juros tão alta gere uma questão técnica que chama carry trade. Entra dólares, passa para reais, aplica na taxa de juros, volta a ter um ganho em dólares muito bom e volta a sair no curto ou meio prazo. Isso permite que das variáveis que puxa a inflação para cima, que é o dólar, esteja tranquilo. Então é uma questão técnica. Me surpreendeu a dureza da reunião do Copom, mas não surpreendeu a nada que mantenha 3,75 ainda. A dureza da reunião te surpreendeu, Piperno? Claro que sim. Todo mundo imaginava, muita gente, aliás, muitos dos agentes de mercado, inclusive, imaginam uma queda para agosto, mas isso não ficou devidamente sinalizado agora. E aí, ontem eu estava lendo um texto do economista André Perfeito, que, enfim, a Jovem Pan ouve sempre aí. Ele diz o seguinte: me parece que o Banco Central está prisioneiro da sua retórica e arma para si uma situação difícil de desatar. Praticamente abandonou o protagonismo da decisão dos juros para deixar em stand-by aos desígnios das projeções. Projeções essas de mercado que têm errado de maneira significativa desde o início do ano. É bem relevante a fala. Então, é claro, quer dizer, então veja. Quando a taxa de inflação batia lá 10, 11, 12%, é evidente que tinha que estar nesse nível, né? Ou próximo a isso, bem alto, uma taxa em 2 dígitos. Mas, vejam, a taxa de hoje, com a inflação abaixo de 5%, a inflação hoje, ela vai subir no próximo trimestre. Mas a inflação hoje é uma inflação em torno de 4 e pouquinho. Então, como é que a taxa de juros, uma inflação de 4 e pouquinhos, ela vai ser a mesma de um momento em que a inflação esteve em 11, 12? Então é óbvio que ele sim se mantém agora um pouco refém das previsões catastrofistas que foram feitas antes.
Do ponto de vista técnico, isso não sou eu. Tem 500 mil pessoas e setores dizendo isso hoje. Então, é muito difícil defender essa decisão. Ô Gani, você mesmo ontem disse aqui que imaginava que sim, a taxa seria mantida, mas com uma indicação de redução a partir do mês que vem. E isso não aconteceu. Você também se surpreendeu ou lá no fundinho você já imaginava que o Banco Central poderia atuar dessa forma? Olha, eu imaginava que lá no fundinho poderia atuar dessa forma, pegando o caso do Banco Central nos Estados Unidos, o Fed, né? Então, o Jerome Powell, ele é muito habilidoso em seus comunicados e quando o mercado já pressionava e todo mundo imaginava que haveria um fim do ciclo aí de alta nas taxas de juros, ele sempre deixava uma porta aberta, né? De fato, aí, por enquanto, o Fed parou de subir a taxa de juros, mas por que ele fazia isso? Porque justamente pós-pandemia, Evandro, essa inflação ela está sendo muito difícil de domar, não só no Brasil, no mundo. O Brasil agora discute redução de taxa de juros. O mundo ainda, a União Europeia subindo taxas de juros, Banco na Inglaterra subindo taxas de juros, e os Estados Unidos agora parando de subir e mantendo ela elevada por um bom tempo, por enquanto. Então, como pode ocorrer nesse tempo aí, 2, 3 meses, pode ocorrer aí algum choque de commodity, os índices de inflação, eles podem surpreender novamente para cima, inflação de serviço. Eu acho que ele não quis contratar, ele não quis se comprometer textualmente, porque se ocorre algo no meio do caminho que ele não esperava, aí ele não vai conseguir dar o aumento, porque ele já tinha escrito que ia reduzir. Portanto, eu ainda acredito que ocorrerá a redução em agosto, tudo ou mais constante. Eu gosto muito quando o nosso telespectador participa, o nosso ouvinte. Eu recebi uma mensagem aqui do economista Reinaldo Café, que é um economista com quem eu sempre converso, inclusive, para debater esses temas. Ele coloca o seguinte: o Lula não tem conhecimento de que o Banco Central olha a projeção da inflação e não o passado da inflação. Os modelos do Banco Central projetam a inflação, comportamento futuro da oferta e da demanda. Você concorda com ele, Gustavo? Claro, absolutamente. Por isso, se você verifica, quando os bancos centrais na Europa, por exemplo, aumentam a taxa de juros, não espera que a inflação esteja galopando. É a projeção que faz. Sempre mencionamos aqui no 3 em 1 que tem dois aspectos economicamente importantes para avaliar. Um é a inflação até agora, daqui para trás. Isso aí é uma foto, já passou. A outra é a questão daqui para frente. Isso é um filme, o que vai passar. O Banco Central trabalha naquilo que ele projeta com, claramente, modelos até econométricos apontando a todas as variáveis e que nessa situação ele entende tecnicamente que não é ainda o momento para diminuir. Me surpreendeu sim que não deixe a porta aberta, mas pode ser, como o Alan menciona, que não, isso não quer dizer que não vai diminuir a taxa de juros, apenas não deixa essa expectativa para que o mercado não saia tirando manteca para o teto. Você concorda, Piperno, que o Banco Central deve olhar mais para o filme do que para a foto? É claro que ele tem que olhar para o filme. Se ele tivesse feito isso em janeiro, fevereiro, hoje a taxa estaria menor. Porque em janeiro e fevereiro já estava ficando evidente que a inflação vinha em curva descendente. Olha, cabeça de brasileiro é diferente, de economista brasileiro é muito diferente, por exemplo, de economista americano. Eu, há alguns meses, conversei com um bom economista brasileiro e tal, e estava me falando sobre a taxa de juros lá dos Estados Unidos. Naquele momento, a inflação acima de 5%, 6, 7%, ele falou, não, porque veja só, quando houve aquela crise lá em 1980, a inflação chegou a 10, 11, chegou a 2 dígitos, a prime rate foi a 20. Então, veja, a inflação agora, nesse momento, já está muito próxima do nível daquela época e a taxa de juros deles ainda está em 4,5. A taxa de juros deles hoje continua em 4,5. E a taxa e a inflação também está hoje até em queda. Não precisou jogar a taxa básica a 15, 20, a 2 dígitos como naquela época. Mas ele apostava que fosse explodir. Por quê? Porque ele raciocina como economista brasileiro. Ô Gani, eu queria só ouvir você para arrematar antes de passar para o próximo assunto do nosso cardápio, que a nossa audiência vai gostar de entender também. Não, o colega economista, ele foi perfeito em sua colocação. O relatório Focus, que o Piperno tanto gosta,
na verdade, ele mostra uma direção. Ele não vai ser assertivo em relação ao número na casa decimal, mas se as projeções estão subindo, significa que as expectativas estão desancoradas de alguma maneira. E se elas estão desancoradas, todo mundo acreditar aí que vai ter um processo inflacionário, o empresário se antecipa e acaba reajustando o preço e a inflação se concretiza numa profecia autorrealizável. Por isso que essa projeção, ela é bastante importante, mesmo que ela não seja perfeitamente exata, mas ela aponta uma direção.